Olá pessoal, hoje nós vamos estudar ponto médio e as coordenadas do baricentro de um triângulo. Esses assuntos são relacionados à geometria analítica, tá? Então vem comigo para nós aprendermos esse assunto com muita facilidade, com muita tranquilidade. Só não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Então pessoal, hoje nós vamos estudar ponto médio. O que é o ponto médio? Primeiramente nós temos que compreender aqui da seguinte forma: eu tenho um segmento, esse é o segmento AB, cujas extremidades são o ponto A e o ponto B. As coordenadas do ponto A, eu tenho a abscissa A, a ordenada A. Para B eu tenho XB e YB. O ponto médio é justamente esse ponto M que fica localizado na parte central do segmento. Ou seja, o ponto médio ele é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. As coordenadas do ponto médio vão ser dadas por xm e ym. A abscissa do ponto médio, a ordenada do ponto médio. Mas como é que eu faço para encontrar as coordenadas do ponto médio a partir desses dois pontos aqui que ficam nas extremidades do segmento? Através da média aritmética das abscissas e das ordenadas dessas extremidades. Como eu tenho aqui, para encontrar a abscissa do ponto médio, basta eu pegar a abscissa de A, somar com a abscissa de B e dividir por 2. Para encontrar a ordenada do ponto médio, basta eu pegar a ordenada de A, somar com a ordenada de B e dividir por 2. Então, eu peguei XA mais XB e dividi por 2 porque eu tenho duas abscissas. Eu peguei YA mais YB e dividi por 2 porque eu tenho duas ordenadas. Então, a partir dessas médias aritméticas, eu encontro as coordenadas do ponto médio. Só que, além do ponto médio, nós também podemos encontrar as coordenadas do baricentro de um triângulo. Vejam que eu tenho aqui um triângulo e, primeiramente, nós temos que entender o que é o baricentro. O baricentro de um triângulo ele é justamente o ponto de interseção de suas medianas. Esse ponto bem aqui que eu destaquei para vocês. Esses segmentos aqui destacados em verde são as medianas. O que é mediana? Mediana é esse segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. Eu tenho aqui o segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto a esse ponto, a esse vértice. Então, esses segmentos nós chamamos de mediana. E o encontro, a interseção dessas medianas é justamente o que nós chamamos de baricentro. E as coordenadas desse ponto, que nós chamamos de baricentro, elas também podem ser encontradas a partir da soma das abscissas e das ordenadas, a partir da média aritmética de cada uma delas. Então, para encontrar a abscissa do baricentro, basta eu pegar a abscissa de A, somar com a abscissa de B, somar com a abscissa de C e dividir por 3. Para eu encontrar a ordenada do baricentro, basta eu somar todas as ordenadas e dividir por 3. YA mais YB mais YC dividido por 3. Então, isso aqui nada mais é do que média aritmética também, a partir das coordenadas de cada ponto. Na prática, vamos ver como funciona. Então, eu tenho aqui duas questões para simplificar para vocês a respeito de ponto médio e das coordenadas do baricentro. Nessa primeira questão, determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB, sendo que o ponto A tem as coordenadas -1 e 5 e o ponto B tem coordenadas 5 e 2. Então, nós sabemos que aqui no ponto A eu tenho a abscissa e a ordenada de A. Então, vou chamar aqui o -1 de XA e o 5 de YA. Em B, o 5 é a abscissa de B e o 2 é a ordenada de B. Nós sabemos que para encontrar as coordenadas do ponto médio, nós temos que calcular a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Então, o que eu vou fazer? Para encontrar a abscissa do ponto médio, basta eu somar a abscissa de A com a abscissa de B. Ou seja, -1 mais 5 e dividir por 2. -1 mais 5. -1 mais 5 dá 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, a abscissa do ponto médio aqui é 2. E a ordenada? A ordenada, nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Nós vamos somar as ordenadas de cada ponto. Vou pegar
a ordenada de A, que é 5, vou somar com a ordenada de B, que é 2. E vou dividir por 2. Então, nós temos 5 mais 2, 5 mais 2 dá 7. 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 não dá um número inteiro, né? Vai dar um número decimal. 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Não é isso? Mas nós poderíamos deixar aqui, em forma fracionária. Nessa outra questão, nós temos: determine as coordenadas do baricentro de um triângulo de vértices nos pontos A, B e C. Então, nós temos um triângulo cujos pontos são A, B e C. No ponto A, nós temos as coordenadas menos 3 e 5. No ponto B, 4 e 8. E no ponto C, 2 e 5. Então, nós temos aqui a abscissa de A e a ordenada de A. A abscissa de B e a ordenada de B. A abscissa de C e a ordenada de C. Para nós encontrarmos as coordenadas do baricentro, nós temos que somar as abscissas e dividir por 3. E nós temos que somar as ordenadas e também dividir por 3. Então, nós temos que, para encontrar a abscissa do baricentro do triângulo, nós vamos somar as abscissas. Menos 3, mais 4, mais 2. Eu vou dividir tudo isso por 3. Então, nós temos menos 3 mais 4 dá 1, 1 mais 2 dá 3. Vai ficar 3 dividido por 3, que é igual a 1. Para encontrar a ordenada do baricentro, nós vamos somar as ordenadas e dividir por 3. 5 mais 8 mais 5. Que eu vou dividir por 3. Então, aqui eu tenho 5 mais 5, 10. 10 mais 8, 18. Então, vai ficar 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Então, nós temos que as coordenadas do baricentro do triângulo é a abscissa 1 e a ordenada 6. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Qualquer coisa, volta o vídeo aí e bons estudos.